Olá pessoal, hoje é sábado, dia de falar de esportes aqui na tela da HIT. E vamos começar falando de seleção brasileira, um time bilionário, mas com o futebol pobre. Um levantamento mostra que somando todos os jogadores da Canarinho, o valor é 57 vezes maior do que o da seleção da Costa Rica. O elenco é valioso, mas o futebol em campo, nem tanto. Entre as 16 equipes da Copa América, a seleção brasileira é a mais valiosa do torneio. A Costa Rica é apenas a 15ª. De acordo com o site Transfer Market, os 26 jogadores convocados por Dorival Júnior valem 7,4 bilhões de reais, enquanto a seleção da Costa Rica vale 127 milhões. Dos 5 jogadores mais valiosos da seleção brasileira, 3 jogam na Premier League. Em primeiro lugar, temos o atacante Vini Júnior, que vale 1,5 bilhão de reais. Em segundo, o atacante Rodrigo, que vale 640 milhões. Em terceiro, o volante Bruno Guimarães, que vale 495 milhões. E em quarto, o atacante Gabriel Martinelli, que vale 410 milhões de reais. E fechando o top 5, o zagueiro Gabriel Magalhães, que também vale 410 milhões de reais. E hoje começa as oitavas de final da Eurocopa. A fase de grupos terminou e 16 seleções continuam vivas no torneio. Entre as seleções classificadas estão algumas favoritas ao título e algumas surpresas. É o caso da seleção da Romênia e da Geórgia. Essa, inclusive, é a primeira vez que a Geórgia participa de uma grande competição. A disputa para avançar às quartas de final vai até terça-feira. E hoje, às 13 horas, a Suíça enfrenta a seleção da Itália. Mais tarde, às 16, os alemães, que são os donos da casa, recebem a Dinamarca. No domingo também temos 2 jogos. Às 13 horas se enfrentam Inglaterra e Eslováquia e às 16, Espanha e a novata Geórgia. Segunda-feira tem jogo bom. França e Bélgica se enfrentam às 13 horas e às 16 tem Portugal e Eslovênia. E para encerrar as oitavas de final na terça-feira, se enfrentam Romênia e Holanda às 13 horas e Áustria e Turquia às 16 horas. E falta pouco para as Olimpíadas de Paris. A cidade está nos preparativos finais para receber o espetáculo, que inclusive promete ser um dos mais bonitos. Vamos ver. As ruas de Paris se tornaram um verdadeiro momento olímpico. Os jogos vão acontecer no coração da cidade, então a circulação de carros e pessoas foi afetada, com ruas e estações de metrô fechadas, desvios de caminho e muito trânsito, com muitas reclamações de quem precisa se deslocar na cidade. Mas as Olimpíadas de 2024 prometem ser uma das mais deslumbrantes já vista. Muitas arquibancadas estão montadas sobre as pontes que cortam o Rio Sena, enquanto as arenas podem ser vistas de fora. A Torre Eiffel, principal atração da França, está especialmente enfeitada com os anéis olímpicos. No metrô, as sinalizações de Paris 2024 estão presentes em todos os vagões e estações. As arenas só serão abertas ao público após o início dos jogos, mas já é possível ter um vislumbre da beleza que irão proporcionar. A Arena do Vôlei de Praia promete ser a mais deslumbrante e animada das Olimpíadas, ela que está localizada no jardim em frente à Torre Eiffel. Mas o Comitê Organizador Olímpico de Paris ainda tem coisas para se preocupar. O verão já começou na capital francesa e o calor pode ser sentido nas ruas. Segundo uma pesquisa de uma ONG australiana, o verão francês de 2024 vai ser 70% mais quente que o normal. Além disso, a limpeza do Rio Sena ainda é um desafio. O palco da cerimônia de abertura e de competições de natação e triatlo segue impróprio para banho. As autoridades esperam conseguir fazer a limpeza a tempo, mas as mudanças climáticas impediram que os testes necessários fossem realizados. Mesmo assim, Paris 2024 promete ser impactante. E ainda falando de Olimpíadas, o Comitê Olímpico realiza os últimos ajustes de atletas que disputarão essa edição. E será preciso acelerar, porque o Rio Sena continua inadequado para as provas de natação. A janela para os Jogos de Paris se encerra na primeira semana de julho. E até o momento, a delegação brasileira conta com 259 vagas e 237 atletas confirmados. Muitos destes atletas já conquistaram medalhas muito importantes em suas modalidades. Marcos D'Almeida, do tiro com arco, e Diogo Soares, da ginástica artística, são alguns atletas da lista.
Ainda não estão definidos os atletas que representarão as cores verde e amarelo no handebol feminino e no vôlei masculino e feminino. Outra incerteza nas Olimpíadas é o Rio Sena, que segue indisponível para a natação no início de julho. O Sena é uma das atrações olímpicas deste ano. E hoje a vazão de água superou os 480 metros cúbicos por causa das fortes chuvas no final da primavera. Infelizmente, isso fez com que o ensaio da cerimônia de abertura fosse adiado. Mesmo com o clima de incerteza, os organizadores não pretendem mudar o local das provas aquáticas, e sim adiar ou mexer no calendário da natação, até que a qualidade da água melhore. E a piada de que o Flamengo não tem estádio pode finalmente acabar. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, divulgou um vídeo nesta semana mostrando como deve ficar o local e apresentou o projeto para a Prefeitura do Rio de Janeiro. O nosso repórter Anderson Nascimento traz mais detalhes. O decreto de desapropriação do terreno do gasômetro em São Cristóvão, no centro do Rio, para possibilitar a construção do estádio do Flamengo foi efetuado. A divulgação foi feita pelo Diário Oficial do município no início desta semana. O prefeito Eduardo Paes diz que trata-se de uma desapropriação por leilão em raste pública, o que significa que o terreno será leiloado de forma judicial, com o valor mínimo estabelecido e uma série de obrigatoriedades de quem vai construir no local. O terreno tem 88,3 mil metros quadrados e fica ao lado da rodoviária Novo Rio e do terminal intermodal Gentileza, aquele que conecta os serviços do BRT, VLT e dos ônibus municipais. O terreno do imóvel pertence a um fundo de investimentos gerido pela Caixa Econômica Federal. A desapropriação do terreno privado por parte do Poder Executivo está prevista na Constituição e há uma série de requisitos legais para tal. Mas, resumidamente, a medida é possível desde que haja interesse público e pagamento da indenização prévia, justa e em dinheiro. A Prefeitura vai indenizar a Caixa Econômica num valor entre 146 a 176 milhões de reais, que deve ser o valor mínimo ofertado no leilão. O prefeito afirmou que entre as obrigações feitas ao vendedor do leilão estão a construção de um estádio, de um centro de convenções e outros equipamentos. Em nota, o Clube dos Regatas do Flamengo se manifestou favorável à decisão da Prefeitura. E hoje foi dia de acelerar. De manhã aconteceu a classificação do GP da Áustria. E amanhã cedo será a grande corrida. Vamos conferir. A etapa da Red Bull Racing começou na sexta-feira com treinos livres e a classificação sprint. Na manhã de hoje, os pilotos realizaram mais uma classificação sprint e a classificação do Grande Prêmio Austríaco. A grande corrida será neste domingo às 9 horas da manhã. E quem chega empolgado para o GP é Max Verstappen. O piloto vem de 2 vitórias, uma em Montreal, no Canadá, e outra no GP da Espanha. O holandês é o atual líder do campeonato com 219 pontos. Lando Norris, da McLaren, assumiu a vice-liderança com 150 pontos. E na terceira colocação está Charles Leclerc, da Ferrari, com 148 pontos. E ainda falando em corrida, amanhã acontece a principal corrida da Stock Car no Autódromo Velocitar em Mogi Guaçu. E nessa edição a Toyota vai completar 100 corridas na categoria. A Toyota estreou na Stock Car em julho de 2020, com vitória de Ricardo Zonta no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia. Desde então, a fabricante vem registrando ótimos números. O carro é sempre o mesmo, um Toyota Corolla GR. A marca tem 97 corridas e 44 vitórias. São 27 poles, 32 voltas mais rápidas e um total de 27 pódios. Neste domingo, a fabricante chega à marca de 100 corridas no Autódromo Velocitar em Mogi Guaçu. O piloto com mais vitórias e poles pela Toyota é o Thiago Camilo, de 39 anos de idade. Ele tem 10 triunfos com a fabricante e conquistou a posição de honra 7 vezes. Ele também foi o vice-campeão da Stock Car 4 vezes. O principal concorrente da Toyota é a Chevrolet, que utiliza o Cruze nas pistas. Na temporada passada, as duas montadoras terminaram com um empate de 12 vitórias. Em 2024, a Toyota lidera o placar com uma vitória a mais que o seu concorrente.
É isso aí, eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. Continue ligado na nossa programação e acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana, grande abraço!